O Supremo Tribunal Federal analisa, por enquanto, apenas as denúncias contra os investigados em 2 inquéritos, os dos executores e dos incitadores dos atos. A gente já dividiu isso aqui, já comentou. Somente se a maioria dos ministros entender que os denunciados devem virar réus, as ações penais do caso podem começar oficialmente, ou seja, serão coletadas provas e depoimentos para a Justiça julgar se condena ou absolve os envolvidos. Isso tudo ocorre a nível do judiciário, o que não impede que os parlamentares também investiguem os atos de 8 de janeiro no Congresso através da CPMI. Samanta, então para você, se uma investigação no Congresso supostamente não atrapalharia as investigações no STF e na Polícia Federal, o porquê do governo não querer a CPMI dos atos golpistas? Então, me causa estranheza o governo não querer a investigação da CPMI, porque eu entendo que a CPMI é um lugar onde essas questões vão ser trazidas a lume de uma maneira muito clara, com muita discussão, né? Eu penso que quem não quer trazer essa transparência, quem não deve, não teme. Alguma coisa o governo quer esconder e não quer que a sociedade tenha acesso. Daí eu reforço mais uma vez a posição da necessidade de instauração de uma CPI. E nós estamos vendo que todos os parlamentares da base do governo têm usado de uma série de artimanhas regimentais para evitar a instauração dessa CPI. E é preciso deixar claro que os únicos requisitos para a instauração de uma CPI são aqueles que a Constituição impõe: requerimento de 1/3, fato determinado e prazo certo. E esses requisitos foram cumpridos na sua integralidade. O que está acontecendo são artimanhas regimentais. Mas nesse sentido, é necessário que o governo fique muito atento, porque a gente já tem uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal, uma jurisprudência consolidada, no sentido de que não cabe ao presidente de nenhuma casa, assim, digamos assim, postergar a instauração de uma CPI, uma vez que os requisitos constitucionais, ou seja, a Constituição está acima do regimento da casa para a instauração da CPI. Eu acho que num governo democrático a gente tem que deixar a minoria se expressar, ainda que seja a minoria que a gente não concorda. Se a gente não concorda é porque ela é minoria, mas num regime democrático é o regime no qual prevalece a vontade da maioria, mas não se aniquila a minoria, e a minoria tem o direito a essa CPI. Ô, Gabriela, a pergunta, eu já ia fazer uma pergunta da Samanta, mas a pergunta é a mesma por enquanto. Por que o governo se opõe à CPMI se as investigações no Judiciário e da Polícia Federal, elas não serão interferidas por essa CPMI? Olha, eu entendo que o governo não acredita na intenção, como eu disse no começo, na intenção de que realmente se apure os culpados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, né? E o temor é de que essa CPMI seja utilizada para criar um circo. Como a gente percebeu, eu até tinha começado a falar, mas aí eu tinha poucos segundos, eu falei, vou continuar no próximo bloco, né? A gente viu que as comissões, né, da Câmara têm chamado alguns ministros para conversar e eles nunca pelo menos até agora, eles têm ido a todos os chamados que eles têm sido convidados, eles têm ido. E os últimos dois que o ministro Flávio Dino foi, as últimas 2 vezes que ele foi, acabou virando uma gritaria, né? Acho que passou já aqui na CNN também, acho que a última vez foi semana passada. Então, eles acabam usando isso para ficar com aquela gritaria, brigaiada. Vai virar, assim, o que a gente sente, a CPMI, concordo, Samanta, eles têm todo o direito de se mobilizarem para a CPMI acontecer, acho que não pode acontecer nenhuma manobra para que ela, né, nenhuma tentativa de jeitinho para que ela não aconteça, mas também é legítimo do governo, sabendo que vai virar um circo, se mobilizar para, olha, o deputado aqui, tira seu voto, ó, vamos sair fora, porque CPMI é um instrumento, você mesma disse, né, Samanta, um instrumento da oposição, e para eles é bom desgastar o governo, então eles vão usar lá, não vejo que, se houvesse realmente uma vontade da oposição de colaborar para esclarecer esses atos golpistas, primeiro, ela não seria oposição, porque a gente sabe que esses atos golpistas, especificamente, foram atos que aconteceram provocados por aliados do ex-presidente Bolsonaro que não se conformaram com o resultado das urnas. Então, assim, existe um contexto maior por trás disso. Não é uma simples CPMI, por exemplo, para verificar a falta de medicamentos no SUS. É uma CPMI que os aliados do ex-presidente Bolsonaro, que estão sendo investigados por não terem aceitado o resultado das urnas, querem montar para que eles possam ter visibilidade e palco para falar todo tipo de
que eu imagino que vai ser de fake news e tentar aí inverter o jogo porque eles estão muito desmoralizados com o que aconteceu, né, no 8 de janeiro. Ô, Samantha, é legítimo, no final das contas, que o governo use isso que você tratou de artimanhas para impedir a instalação da CPI? Olha, Lu, é legítimo porque faz parte do jogo político. Cada um luta com as armas que tem, né? E nenhum governo, quem está no poder, é favorável à CPI. No governo anterior, também, quando foram se instaurar a CPI da Covid, o governo tentou barrar de todas as maneiras, porque a gente sabe que é um momento onde se expõe o governo. Por isso que é um instrumento da minoria, não é? Porque é um direito de oposição. Mas é preciso deixar claro que a instauração da CPI em nada vai comprometer a investigação e o processo no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, são atividades complementares. Eu digo isso porque historicamente sempre houve uma colaboração, troca, não é, de depoimentos da Polícia Federal com depoimentos da CPI para checarem informações. Então, sempre quanto mais eu amplio a investigação, mais chance de eu chegar na verdade. Agora, essas artimanhas regimentais que os partidos usam mesmo para tentar postergar, a gente já tem decisões do STF no sentido de barrarem isso, no sentido de cobrarem, muitas vezes, do presidente da casa a necessidade da leitura do requerimento, porque a CPI ela só é instalada, Lu, depois que o presidente da casa, e como é uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, a casa que vai presidir é o Senado Federal, ou seja, depois que o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler esse requerimento. Aí o que a gente tem? Uma segunda fase. Como tudo dentro do Congresso Nacional, a gente tem que respeitar o princípio da proporcionalidade. Ou seja, essa comissão não vai poder ser feita só pela oposição. Vão ter partidos do governo compondo essa CPI. Por isso que eu acho que a gente vai ter um controle também das fake news, porque vão ter representantes do governo nessa CPMI. Aí, ou seja, os líderes de partido vão ter que indicar os membros que vão compor essa comissão e dar início aos trabalhos de uma maneira genérica e transparente, que eu acho muito salutar para a nossa democracia. Muito bem, eu queria continuar com você, Samantha, porque é o seguinte, a gente tem acompanhado agora, nesse início de ano, são 100 dias de governo, pouco mais de 100 dias, brigas homéricas no Congresso Nacional. Eles não conseguem conversar. Não conseguem definitivamente, ainda é um circo onde um ofende o outro. Você acredita de verdade que as pessoas vão conseguir conversar dentro de uma CPI, nos atos de 8 de janeiro tão sensíveis ao brasileiro e a ambos os lados? Bom, eu sou uma pessoa otimista, eu gostaria de acreditar, né? Mas o conteúdo das pessoas que estão no Congresso Nacional, a gente tem que representar a legitimidade. Eles foram eleitos pelo povo e é o povo que quer essas pessoas como representantes e estão dentro de uma democracia, a gente respeita. Mas eu acho que devido à exposição que uma CPI tem, a gente tem um trabalho muito interessante da imprensa, no sentido de demonstrar o que é fake news, o que é verdade ou não. Eu sempre acredito na liberdade. Eu acho que dentro dessa liberdade, o papel da imprensa é muito importante, como de programas como esse, que a gente está debatendo diversos pontos de vista. É claro que eu gostaria que o nível do debate fosse como o nosso, né, Gabriela? É uma esperança, mas a despeito de tudo isso, os resultados de uma CPMI são sempre muito benéficos para o sistema. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta então para a Gabriela. Gabriela, de verdade agora, nós estamos acompanhando o que eu disse ali das brigas que todo mundo tem acompanhado nesses 100 primeiros dias de governo, que aliás a gente pode dizer se arrasta inclusive no governo passado, porque também a CPI da Covid foi uma CPI difícil. Me parece que agora, esses 100 primeiros dias de governo, a gente tem visto uma situação ainda pior, porque os parlamentares absolutamente não conseguem conversar e as ofensas são às vezes baixíssimas, né? Tem acusação de todo tipo que você imaginar no parlamento. De verdade, você acha que a CPI ela pode render uma conversa entre as partes? Olha, é por isso que eu tenho falado aqui, eu não acredito nisso, é o que eu falei, eu até gostei da sua expressão, era o que eu queria dizer aqui, eu falei, será que eu posso falar que virou um circo, né? Não vai ficar chato? Então, já que você falou, eu também vou falar, virou um circo, né? A gente viu a última vez que o ministro Dino foi lá na Câmara, eu não lembro que Constituição que era, gente, mas ele foi que comissão que era. Comissão que era de Constituição e Justiça,
Foi alguma comissão, né? Ele saiu, os caras, todo mundo se xingando. E sabe qual que é o problema? Eu vou falar aqui qual que é o problema. É que dos 513 assentos que a gente tem na Câmara dos Deputados, só 91 são ocupados por mulheres. Se tivesse igualdade e representatividade no Congresso, tivesse mais mulher ali, se tivesse a diversidade que a gente tem na sociedade representada lá, não ia ter aquele bando de macho destilando egos, um querendo gritar mais do que o outro e nenhum querendo se ouvir. Aquilo ali é uma vergonha para a gente que é eleitora, que é eleitor, ter que lidar, né, com os nossos representantes que deviam estar ali pensando no projeto de país, se matando para ver quem aparece mais na televisão, que a verdade é essa. E sempre, ó, todo mundo, você pode reparar, Lu e Samantha, eles não estão o tempo todo lá com o celular, porque eles querem fazer view para rede social, né? E não estão pensando em debater realmente o projeto de país. Então, eu não acredito que uma CPI sobre os atos golpistas vai ser mais eficiente do que o trabalho sério que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a AGU e as outras polícias já estão fazendo dentro das suas competências. Vou continuar com você, Gabi. Mesmo você não acreditando, você não sabe, vamos dizer, não acreditando na CPMI, você não acha, essa é a palavra que eu queria usar, que é um instrumento legítimo que deve ser discutido democraticamente, como nós estamos fazendo aqui? Sim, é um instrumento legítimo, acho que não vai dar em nada, mas não vai atrapalhar, e também concordo com a Samantha, não vai atrapalhar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, não vai atrapalhar o trabalho da Polícia Federal, só não sei se vai contribuir, Samantha, a única coisa que eu discordo de você, não sei se vai contribuir, eu acho que eles vão usar aquilo mais, cada um individualmente para aparecer, para lacrar, sabe, para fazer um discurso bonito. Eu não acredito em produtividade, ainda mais saindo, a iniciativa, o que mais me incomoda é que a iniciativa vem de quem está envolvido até o último fio de cabelo com os atos golpistas. Tem muita acusação, tem vídeo na internet demonstrando que alguns desses deputados que estão pedindo pela CPMI foram incitadores dos atos golpistas. Então, para mim, chega a ser até... como é que eu posso dizer? Irônico, para não dizer vergonhoso. Samantha, no caso de instalação de uma CPI que pode acontecer, ou uma CPMI que pode acontecer, você acredita na possibilidade da gente acabar com fake news ou com o comportamento de parlamentares e de próprias pessoas que forem à CPMI cometendo novos crimes contra a democracia? Não, eu acho que não, até porque a CPMI é um instrumento da democracia. E tem outro aspecto que é importante, né? A função da CPMI não é apenas investigar, não é? Ela também serve de elementos para a gente propor leis, não é? Projetos de leis, ou seja, a gente precisa aprender com o que aconteceu no 8 de janeiro para que isso não se repita mais. E essas discussões, elas têm que ser feitas aonde? No Congresso Nacional, porque a gente está no Estado de Direito, são lá que as leis são modificadas. E penso que aqueles que estão injustamente sendo acusados de terem alguma participação direta ou indireta nesses atos, os parlamentares, dentro de uma CPI, isso vai poder ser esclarecido, ou seja, é mais um instrumento na busca do que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro, para que isso não se repita nunca mais na história do nosso país. Muito bem, 13 segundos para você, Gabi. Eu acho que é só premissa. Eu e a Samantha, a gente diverge da premissa, porque ela acredita que, né, ela acredita na boa vontade das pessoas que vão estar envolvidas na CPMI, e eu acho que eles não estão querendo resolver nada. A gente só está divergindo da premissa mesmo. Muito bem, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco e afirmou que a leitura do requerimento para a CPMI dos atos democráticos vai ficar para o dia 26 de abril. Vamos ver. Houve um fato superveniente em função, sobretudo, do PLN da enfermagem, que será anunciado hoje pelo governo federal, e houve então um requerimento de líderes da Câmara e do Senado, diga-se de passagem, a maioria da Câmara e do Senado, solicitando o adiamento. Como não houve uma posição dos líderes em relação à data, houve um arbitramento por parte da presidência do Congresso Nacional de se fazer a sessão do Congresso Nacional no próximo dia 26, na verdade, na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, de modo que nós teremos a oportunidade de apreciarmos os vetos, apreciarmos todos os PLNs, inclusive o da enfermagem, que é o desejo muito antigo do Senado e da Câmara dos Deputados, e a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é também uma reivindicação da oposição. Portanto, você viu, não será agora, ficou para dia 26. Chegou a hora de, no nosso debate aqui, entre a Gabi e a Samantha, fazer a grande pergunta.
Gabriela Araújo faz agora uma pergunta para Samantha Meyer, que terá 1 minuto para sua resposta. Eu acho que assim, o que eu tirei aqui da nossa conversa primeiro que a Samantha ela tem mais boa fé nas pessoas do que eu, já não estou mais acreditando nas pessoas, né, Samantha? Mas eu queria saber o seguinte, você acha correto que pessoas que cometeram crimes, que estejam respondendo por crimes no Supremo Tribunal Federal, peçam, e você acha que elas têm realmente vontade de esclarecer esses crimes, como é o caso desse deputado, que é, né, o grande mentor do pedido dessa CPI, dos atos golpistas? Lembrando, só para te falar, que pelo que eu vi, a acusação contra ele, o inquérito contra ele continua vigente, tá? No Supremo Tribunal Federal, ele está realmente sendo investigado. Eu acho que... Eu não sei qual que é o intuito dele na CPI ou não, mas eu tenho certeza que a CPI vai poder demonstrar quem efetivamente participou ou não desses atos. Eu acho que a CPI vai acabar com, digamos assim, com uma fake news ou com uma discussão que é muito ruim para o país, onde um acusa o outro, onde a oposição diz, aconteceu o 8 de janeiro, mas contou com a omissão de autoridades federais, tinham infiltrados, e o governo dizer, não, foi o ex-presidente Bolsonaro o mentor intelectual do 8 de janeiro. Eu acho que a CPMI pode colaborar nesse sentido, para a gente passar essa história do 8 de janeiro a limpo. Eu acho que todos nós aqui somos unânimes no sentido de que não podemos tolerar mais um 8 de janeiro, a gente tem que botar um fim nisso. E se uma dessas maneiras, ainda com todas o circo que muitas vezes uma CPI traz, é mais um instrumento para a gente esclarecer, até porque eu tenho um pouco de receio, aí do ponto de vista, uma opinião pessoal minha jurídica, da competência do STF em julgar esses atos. Sim. Agora a Samantha faz uma pergunta para a Gabi, que também vai ter 1 minuto para responder. Então, Gabi, a minha pergunta, na verdade, eu já encaminhei aqui na minha discussão. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, o STF realmente tem essa legitimidade para julgar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, ou se determinados crimes ou determinadas situações seriam melhor julgadas na Justiça Federal. Enfim, eu gostaria de ouvi-la nesse sentido. Olha, eu acho que a gente vai decepcionar os telespectadores que estavam esperando briga, porque eu tenho dúvidas, viu, Samantha? Eu acho, assim, que boa parte desses atos, eu acho que entendo que ele tenha concentrado inicialmente, mas acho que já era o momento de mandar para a Justiça Federal, né? Eu estava lendo hoje uma manifestação da Defensoria Pública da União, dizendo isso nesse sentido também, né? Então, os crimes de menor potencial ofensivo, né? Exato. E eu sempre, assim, eu tenho acho que a Defensoria Pública da União e todas as defensorias públicas têm muita credibilidade com o que elas dizem, né? Então, a maioria dessas pessoas não tem nenhuma ligação com parlamentares, não são parlamentares, e o fato de elas estarem sendo julgadas no STF também acaba diminuindo um pouco o direito de defesa, porque elas têm menos recursos, né? Se elas estivessem já na primeira instância, elas teriam mais defesa, poderiam recorrer mais vezes. Então, nesse sentido, gente, eu vou ter que concordar com a Samantha. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal pode julgar tudo da forma como está sendo feita, mas não sou advogada das partes, né? Olha, concordar aqui, eu tenho que dizer para vocês que vocês falam como se concordar fosse um crime. Nós estamos aqui com visões absolutamente diferentes de mundo, mas o nosso objetivo no final é chegar a um consenso. Então, por favor, parabéns para vocês. Obrigada, então, Samantha Meyer, Gabi Araújo. Samantha queria falar alguma coisinha? Eu queria dizer da minha alegria de estar num painel só de mulheres. Muito bem. É verdade. Porque eu estou representando as asiáticas. Eu estou representando as africanas e você as europeias, né, Samantha? Estamos todas bem representadas. Muito bem. Olha que lindo, todas brasileiras. Muito bem, muito bem. Ótimo estar aqui com vocês duas. Pela primeira vez, então, esse painel só de mulheres que vai se repetir muitas vezes aqui no Grande Debate. Então, estamos chegando ao fim, o Grande Debate, mas você sabe que depois dele tem o CNN 360 com a Daniela Lima.